por menos também é meu professor de processo penal. Bem-vindo, muito obrigado. E eu já emendo com a primeira pergunta. Eu queria saber, Toron, por que você escolheu o direito? Qual foi a sua motivação? E contar da sua experiência com o Márcio Tomás Bastos, estagiando com ele, o que você aprendeu? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com os alunos e poder falar um pouco da minha vida, da minha experiência. A ideia de fazer direito, Crispim, é muito ligada à ideia de combater as injustiças. Eu venho de uma família humilde, meu pai era um imigrante judeu, por parte de mãe, minha mãe era brasileira, filha de sírios, não é? Meus avós eram pessoas humildes e eu cresci vendo injustiça à minha volta, não é? E para mim fazer direito é a expressão de lutar contra a injustiça. Então esse foi o meu começo. E quando eu pensei numa faculdade de direito, eu pensei no direito criminal, porque eu cresci num momento em que a polícia batia nas pessoas, quer dizer, sob a ditadura militar, sobretudo, batia nas pessoas, havia muita injustiça, assassinatos não explicados, e eu senti que era importante conter a violência policial, era como eu via. Cursei a faculdade de Direito, junto fiz a faculdade de Ciências Sociais, ambas na PUC, e antes de me formar fui trabalhar com um grande advogado na época, ele era o vice-presidente da OAB de São Paulo, Márcio Tomás Bastos. Foi uma experiência muito rica. O Márcio, ao contrário do meu background, ele já era filho de políticos. O pai dele havia sido prefeito, deputado, presidente da Caixa Econômica Estadual, ministro do Tribunal de Contas do Estado, que era como se chamava antigamente quem ocupa o cargo hoje de conselheiro. Então, o Márcio, para mim, foi um aprendizado muito importante, não apenas em termos profissionais, mas em termos de experiência humana. Era uma pessoa gentil, nunca dava bronca em ninguém na frente dos outros, mesmo quando a gente estava só nós dois, que ele queria corrigir alguma coisa, ele me apontava o erro, me dava alternativas em termos de da próxima vez fazer melhor, e foi uma pessoa muito compreensiva. Eu considero que o aprendizado envolve errar, e tolerar os erros dos outros é essencial para a pessoa crescer. Isso eu tive, essa oportunidade eu tive muito grande no Márcio, além de trabalhar em casos importantes. Não sei se respondi a sua pergunta. Claro, com perfeição. E nesse sentido da advocacia criminal, eu queria que você conversasse aos jovens da nossa faculdade o que você vê de importância e o que você vê de futuro para a advocacia criminal para quem quer seguir essa área. Então, quando a minha turma na PUC, nos anos 70, ela tinha 120 alunos. E eu acho que eu fui o único formando, naquela época, em 1981, que foi para o crime. Ninguém queria fazer criminal. As pessoas se diziam o seguinte na época, que você namorava com o direito penal, mas casava com o direito civil. E hoje essa não é a realidade. Hoje a gente observa cada vez mais e mais alunos procurando o direito penal. Por que isso é assim? Em primeiro lugar, porque houve uma ampliação muito grande nas leis penais. Antigamente você pensava em crime, você pensava na atividade de um outro segmento social. Era o furto, era o roubo, era o estelionato. Hoje crime é tudo. O crime está inserido, por assim dizer, nas atividades empresariais. É o crime ambiental, é o crime contra as relações de consumo, é o crime fiscal, é o crime contra o sistema financeiro. Enfim, é o crime do insider, naquele que passa informação privilegiada. Então você tem uma gama de atividades que pertencem, lato sensu, àquilo que nós chamamos de direito penal econômico, que ampliou a atividade desse grupo profissional chamado advogado criminalista. Não só ampliaram-se as leis, mas por outro lado, nós, com a redemocratização do país, observamos uma nova vontade política de perseguir esses crimes. Ou seja, a democratização importa em que não apenas aquele segmento tradicional dos pretos, pobres e putas, os 3 P's, como se dizia na época, eram alvo da perseguição penal. Hoje você tem grandes empresários na cadeia, você tem muita gente condenada que pertence a outro segmento social. Você teve o presidente da República no banco dos réus, caso Collor, absolvido, é verdade, mas se sentou no banco dos réus. Então,
há hoje uma atividade muito maior que tem atraído inúmeros estudantes ou profissionais recém-formados para o direito penal. Perfeito. E assim, a gente não pode ficar fora do que acontece na realidade, na sociedade. E nos jornais o assunto que bomba no momento é a delação premiada, mas muita gente não sabe o que é delação premiada. Então eu queria perguntar para você, que explicasse ao nosso público o que é delação premiada e em quais casos ela deve ser aplicada. Então, a delação premiada ela surge no ordenamento jurídico brasileiro em 1990 com a Lei dos Crimes Hediondos. Então, quais são os crimes hediondos? Nós já sabemos alguns, né? O estupro, a extorsão mediante sequestro. Então é aí que eu quero parar. Extorsão mediante sequestro, se você puder contar com a colaboração de um dos partícipes do crime, que venham a desvendar a trama criminosa e poder salvar a vida de um refém, essa é a ideia da delação. Na delação, a pessoa não faz apenas uma confissão, a pessoa delata os outros companheiros do crime, da organização criminosa, haja ou não organização criminosa, mas delata os outros partícipes do crime e permite não só a punição de outras pessoas, como a resolução do caso, a resolução do crime. Permite o desvendamento do crime e a punição dos seus outros autores. E mais importante, salvar uma vida. Né? Da lei dos crimes hediondos, nós partimos para outras leis. Então hoje nós vamos encontrar a possibilidade de fazer delação premiada em praticamente todos os crimes. Então hoje, se a gente pegar a Lava Jato, que cuida basicamente de corrupção, superfaturamento, lavagem de dinheiro, lá também a polícia trabalha com delação, que é o que tem até agora permitido desvendar essa corrupção de proporção amazônica, não é? Basicamente é isso. Interessante. E você citou a Operação Lava Jato e nisso eu pergunto, o Código de Processo Penal, no seu artigo 313, estipula em quais casos deve ser aplicado a prisão preventiva. E aí eu pergunto para você, por que os investigados da Operação Lava Jato, eles não foram soltos? Porque eu acredito, na minha visão, eles já deveriam, o habeas corpus já deveria ter sido concedido, porque, segundo a norma, não deve... Então, isso é uma questão interessante, né? Por que o juiz os conserva presos? O juiz diz que se eles permanecerem em liberdade ou forem colocados em liberdade, eles poderão continuar a delinquir. É evidente que nessa apreciação do juiz, que é um juiz muito rigoroso, está embutida aí uma presunção de culpa. Quando ele afirma isso, ele já toma as pessoas como criminosas e pior, diz que no futuro também vão continuar delinquindo. Eu absolutamente não concordo com essa ideia, mas o fato é que há hoje na população um grande clamor popular e muita gente confunde essa prisão que tem nítido caráter processual com uma prisão castigo, com a prisão decorrente de uma condenação. O Supremo Tribunal Federal cansou de dizer que a prisão preventiva não tem e não pode ter fins punitivos, porque do contrário seria o exercício da punição sem processo, quando a Constituição presume a inocência das pessoas. Na verdade, nós fomos ao Tribunal Regional Federal, eu falo nós porque todos os advogados fizeram esse caminho, e o Tribunal Regional Federal falou, não, o juiz tem razão. O Superior Tribunal de Justiça também falou, o juiz tem razão. E agora nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, que é uma corte independente, nós já estamos no Supremo Tribunal Federal, e esperamos que até abril o nosso habeas corpus possa ser julgado. Nós temos que perceber que os nossos juízes são pessoas inseridas na sociedade. E como pessoas inseridas na sociedade, eles obviamente, é pesaroso dizê-lo, mas isso é uma constatação, eles se influenciam pelo clamor popular, em geral, que quer ver as pessoas presas numa verdadeira antecipação da punição. E para finalizar a nossa entrevista, que está sensacional, eu queria que você contasse um caso da sua experiência de mais de 35 anos de advocacia para o nosso público, que claramente vai adorar. Olha,
Eu tive, Crispim, vários casos... Posso chamar de Crispim? Claro. Eu tive vários casos na minha atividade profissional nesses quase 35 anos, mas um recente que mexeu muito comigo foi a defesa de 2 pais que são testemunhas de Jeová e que estavam sendo acusados pela prática de homicídio doloso, ou seja, como assassinos cruéis, frios, por terem negado o consentimento à realização de transfusão para a filha deles, que veio a morrer. E eu peguei esse caso, já estava no Tribunal de Justiça, eles estavam pronunciados, ou seja, eles iriam ser levados a julgamento pelo júri, e havia um voto dissidente, eu fiz os embargos infringentes, nós perdemos por 3-2, 2 desembargadores entenderam que não era hipótese de um homicídio doloso, e aí eu fui para o Superior Tribunal de Justiça com um habeas corpus, e o Superior Tribunal de Justiça, por 2-2, reconheceu que não havia dolo no comportamento dos pais, e os pais finalmente tiveram o caso encerrado, e isso para mim foi um presente de Deus, porque reafirma a minha identificação com a profissão, reafirma a ideia de ajudar as pessoas. Eu não ganhei nada com esse caso, a não ser o prazer de ser advogado, a não ser o prazer de dizer que como advogado eu posso ajudar as pessoas, contribuindo minimamente com aquele meu ideal de juventude, que era lutar contra a injustiça. Acusar pessoas nessas condições para mim é uma grande injustiça, e eu pude reverter essa injustiça. Bem, é isso. Acompanhe a nossa série de entrevistas. Eu agradeço Alberto Zacarias Toron, meu grande professor, com quem eu aprendo sempre. Muito obrigado. Obrigado a você, Crispim.